Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 16, tema da mensagem nesta noite intitula-se Decidindo o Destino. Lucas, no capítulo de número 16, a partir do verso 19 até o versículo de número 31. Eu quero estudar com você hoje esse texto. Achamos, amém? Esse amém é porque você achou? Então diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estavam sendo atormentados, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite pela oportunidade de entrar na sua casa e de sermos mais uma vez orientados pela tua palavra. É ela que nos abre os olhos, é ela que nos dirige, é ela que nos mostra a tua vontade, o teu caminho, é ela que nos ensina o que devemos fazer. Por isso, Senhor, fala conosco também nessa noite. Assim como tu falaste de manhã conosco, fala também nessa noite. Porque sem ti nós nada somos. E sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Dependemos da sua graça, dependemos da sua misericórdia, para que a sua palavra possa atingir a cada um dos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós te pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Esse texto é uma parábola, e a parábola é uma história terrena com um significado celestial. E nós precisamos nos atentar, porque nós podemos fazer 2 avaliações nesse texto.
A primeira avaliação é que você pode aceitar esse texto e dizer: é verdade o que está sendo dito, esta parábola é de Deus. A segunda é que você pode desprezá-la. Você pode dizer: não concordo e não aceito. Só que o que você não pode, o que nós não podemos é negar esta passagem bíblica, porque ela está escrita aqui pelo menos por dois motivos. O primeiro motivo é que ela nos aponta o céu, e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, muito embora na maioria das vezes quando nós lemos esse texto, nós focamos o texto mais para o inferno do que para o céu. Mas eu vou tentar, com a ajuda de Deus também, olhar um pouco para o céu nessa noite. E é importante a gente entender que essa palavra também nos leva a abrir a nossa mente e olhar para dentro de nós e nos perguntar se a nós foi dado, se a nós foi entregue a palavra de salvação, e se nós sabemos que muitas das pessoas, nessa hora de culto que nós estamos realizando, muitas pessoas estão morrendo pelo mundo afora. Muitas famílias estão sofrendo, entristecidas, porque perderam alguém. E aí a minha pergunta é a seguinte: o que nós estamos fazendo? Porque esse é um assunto muito sério. Porque esse assunto nos fala do destino. Esse assunto nos fala de uma vida ou de uma morte eterna. E Deus entregou esta missão para mim e para você. E nós não podemos deixar que essa missão de falar a palavra de Deus, de falar do caminho do Senhor para outras pessoas, todos nós. Paulo disse que ele precisava pregar o Evangelho, e ele diz ainda: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, com certeza, todos nós temos pessoas que conhecemos, sejam essas pessoas crentes, sejam essas pessoas não crentes, mas todos nós conhecemos pessoas que ainda não abriram o coração para Deus na nossa família. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez o seu filho. E eu quero alertar a cada um de nós nessa parábola, para que a gente possa trabalhar com mais disponibilidade, com mais disposição. Porque o futuro de uma pessoa está justamente nessa vida. E quando a gente analisa essa parábola, nós começamos a perceber que, ao que nós lemos, a parábola fala do céu. Muito embora, repito, nós nos atemos muitas vezes a olharmos esse texto, e nós olhamos mais o inferno, e nós vamos trabalhar também sobre isso. Mas pastor, por que eu preciso saber do inferno, se eu estou indo para o céu? Você precisa saber do inferno, porque tem muita gente que você conhece, que está indo para o inferno, e que você não está falando. E que essa mensagem, ao longo do tempo, foi abandonada dos púlpitos. Nós não falamos muito sobre isso, quando na verdade nós deveríamos falar muito mais. Porque aqui está o futuro de cada pessoa desse mundo. Você que está aqui, pessoas que estão nos vendo pela internet, milhões de pessoas por esse mundo afora. A maior autoridade desse país ou desse mundo, todas as autoridades, todas as pessoas que a gente aponta como sendo pessoas importantes, são pessoas igual a nós, choram, sofrem, sentem dor, ficam doentes, mas são pessoas que têm uma posição elevada. Mas diante de Deus não tem isso. Diante de Deus não tem posição. Diante de Deus só tem uma coisa: para onde essa pessoa está indo. A Bíblia nos ensina que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é quem? O Senhor.
Então nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Parabéns, maravilha. Mas nós precisamos começar a falar desse Senhor para aquelas pessoas que estão vendadas, que estão cegas, que ainda os seus olhos não foram abertos. Então esse texto, como eu disse, ele fala do céu. Ora, se fala do céu, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala que é a nossa pátria. E aí a gente precisa olhar para onde nós vamos e aonde nós estamos. Porque muitas vezes nós esquecemos que o que Deus tem para nós, e Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandes para mim, Deus tem coisas grandes para você, Deus tem coisa preparada para nós. O céu nos espera, o céu é a nossa pátria. Isso significa que as tribulações, os sofrimentos e as dificuldades que você enfrenta aqui não pode se comparar com aquilo que Deus tem para você lá no céu. Não pode se comparar com aquilo que Deus já estabeleceu lá no céu para você. Não pode se comparar com aquilo que Deus já planejou para mim e para você. Então, nós estamos em direção a uma pátria. Não é essa pátria que nós vivemos, onde as coisas oscilam, onde a gente tem determinadas dúvidas sobre determinadas coisas. Não. A pátria para onde nós vamos é uma pátria onde vai nos trazer alegria. Segunda, o céu também é uma porta. E sendo uma porta, essa porta está aberta a todos nós. Essa porta não está aberta para algumas pessoas. Essa porta está aberta para todos aqueles que desejarem entrar por ela. E quando se entra no céu, a porta da graça, ela está aberta para qualquer pessoa, sem exceção. Todos podem entrar por essa porta. Mas o céu também é um lugar de alegria eterna. Nós muitas vezes vivemos momentos de alegria nessa vida. Algumas pessoas vivem uma alegria efêmera, uma alegria passageira. E quando a gente fala de alegria, a primeira coisa que a gente pensa é com relação a viver sempre uma vida de forma boa, de forma agradável. Nasce um filho, alegria. Compra-se um objeto, um carro, uma casa, alguma coisa, alegria. Mas a alegria que Deus estabeleceu para nós no céu não tem nada a ver com relação à terra. Não tem nada a ver com relação à nossa vida diária aqui. Por isso, irmãos, o fruto do Espírito é a alegria, porque a alegria deve nascer no nosso coração, não por aquilo que a gente recebe de Deus materialmente, mas por aquilo que nós encontramos em Deus quando buscamos a sua presença. Só que para entrar no céu é preciso um passaporte. Sem passaporte você não consegue ir para lugar nenhum. Determinados países você precisa, além do passaporte, você precisa do visto. Então, para que eu possa viajar para algum lugar, para que eu possa estar em algum lugar que eu deseje, eu preciso ter o quê? O passaporte. Para que eu possa entrar naquele lugar, é necessário que eu tenha o passaporte. Lá tem o meu nome, lá tem a minha foto, e lá diz muitas coisas a meu respeito, e o passaporte é algo intransferível. Eu não posso pegar o meu passaporte e passar para minha esposa ou para um dos meus filhos e dizer, olha, vai no meu lugar. Não tem jeito. O passaporte é algo que você não pode transferir para ninguém. Então, a gente tem que olhar a vida, as tribulações, as dificuldades do dia a dia e nos lembrar, diante de todas as dores, diante de todas as dificuldades, diante de tudo que tenho vivido, a vida não termina aqui. O meu nome está escrito no livro da vida. Você acredita nisso? Jesus falou isso aos discípulos. Eles voltaram empolgados.
Eles voltaram animados, porque os demônios se submetiam quando eles falavam. E aí Jesus chega para eles e diz assim: olha, não se alegre porque os demônios vos submetem, mas se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quando você passar alguma aflição, quando você passar algum momento de dificuldade, lembre-se, o seu nome está escrito no livro da vida. E o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que Ele tem te dado aqui na terra. É muito melhor, é muito mais extraordinário do que você tem vivido aqui na terra. Mas existe também o outro lado. O outro lado é o lado do inferno, nós vamos tratar disso depois. Mas o céu é o caminho que Deus estabeleceu, que Deus ofereceu para todo mundo. O céu é o caminho que todo mundo deve andar. É como se você fosse em direção àquela porta ali, e aí você escolhe que lugar, que caminho você vai entrar. Muito embora o caminho da vida, o caminho da eternidade, com vida, porque tem o caminho da eternidade com morte. E não são poucas as pessoas que estão entrando para a eternidade sem volta. Não são poucas as pessoas que estão entrando para a eternidade porque escolheram os prazeres dessa vida. Esse texto que nós lemos, esse texto fala de um dos assuntos mais cruciais. Esse texto fala de um assunto mais importante em relação à humanidade. Esse texto fala de uma escolha. Esse texto fala de um destino, ou vida eterna, ou morte eterna. E aí nós precisamos então analisar o texto. Ora, se o texto fala de uma escolha, se o texto fala de vida eterna, mas o texto também fala de morte eterna, então nós precisamos entender que eu não posso ficar em cima do muro. Tem que haver uma decisão, tem que ser tomada uma posição. Vamos analisar em primeiro lugar, quando o rico morre. Os dois morreram. Ora, todos nós, sem exceção, um dia vamos morrer. Essa é uma realidade. Muitos não gostam nem de lembrar. Muitos não gostam nem de pensar. Mas essa é uma realidade para todos nós. Sabe, não tem como alterar isso. Não tem como mudar isso. Eu e você um dia, e todas as pessoas desse mundo um dia vão morrer. Talvez esta não seja uma mensagem palatável, mas é uma mensagem que certamente vai nos fazer olhar para dentro de nós e perceber que milhões de pessoas estão perdendo a sua vida para sempre. Sem volta, sem purgatório, sem meio de voltar. O texto conta a história de dois homens. Um era rico, e o que está em pauta aqui não é a riqueza desse homem. Muito embora a riqueza, nos textos bíblicos, ela mostra que atrapalha a caminhada. Você lembra daquele jovem rico? Ele chegou para o Senhor e perguntou: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A princípio, analisando com vagar esse texto, nos parece que havia um enorme desejo desse rapaz, desse jovem, em herdar a vida eterna. E Jesus perguntou a ele o seguinte: você conhece os mandamentos? E aí ele chega e diz assim: olha, desde a minha juventude. E aí ele começa a citar todos os mandamentos. Êxodo capítulo 20 estão os 10 mandamentos. Ele começa a citar todos os mandamentos. Jesus chega para ele e diz assim: então agora você vai, vende o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí o texto diz que ele fica entristecido e ele volta porque ele era dono de muitas riquezas. Talvez você pergunte: por que Jesus fez esta pergunta? Porque ninguém melhor do que Jesus para conhecer o coração de alguém.
Jesus sabia que a riqueza daquele jovem era mais importante para ele do que a vida eterna. Ele, muito embora desejasse ter a vida eterna, o seu coração estava pautado, baseado, alicerçado na riqueza que ele tinha. A Bíblia também diz que aonde está o seu tesouro, também aí está o seu coração. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. A Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. O que está em pauta é o seguinte, e nós precisamos entender isso. Esse texto não está dizendo que um rico não pode entrar no céu. Porque nós temos nas nossas igrejas muita gente rica. Muita gente que trabalhou, que lutou, que ganhou dinheiro e que tem uma vida muito boa. Pessoa honesta, responsável. O que o texto está querendo nos mostrar, o que o texto está querendo nos ensinar, é onde está o nosso coração. Se o coração de um crente estiver na riqueza, certamente ele não vai ter a eternidade como aquele jovem rico. Ele conhecia todos os mandamentos, ele sabia de todos os mandamentos, ele sabia de tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado. E quando o Senhor deu a ele, fez a ele uma proposta, ele optou por descartar a proposta do Senhor, porque ele era dono de muitas riquezas. Ora, se esse jovem era um jovem que conhecia os mandamentos, sem medo de arranhar o texto, subentende-se que ele era um crente, ou que ele conhecia. Não é qualquer pessoa que sai dizendo os mandamentos. Nem os crentes sabem os mandamentos. Se eu perguntar, você diz aí de cor e salteado os 10 mandamentos? Você talvez não consiga me dizer quais são os 10 mandamentos. Então, possivelmente, sem arranhar o texto, aquele jovem, aquele rapaz, ele era alguém que conhecia a lei e desejava a eternidade. Todavia, ele ansiava mais pelas suas riquezas do que pela a vida eterna. Então, o problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. Há uma grande diferença. Você pode ter muito dinheiro e o seu Deus pode ser Mamon, porque o Deus do dinheiro é Mamon. Mas você pode ter muito dinheiro e o seu Deus é Jesus Cristo. Então, certamente você está indo em direção aonde Deus preparou para você. Voltando a esse homem rico, o texto diz que esse homem, ele se vestia de púrpura e de linho. Não era qualquer homem, era um homem abastado, era um homem que vivia uma vida muito boa, muito tranquila, uma vida muito agradável, e nada contra isso, irmãos. Como é bom viver, como é bom ter as coisas, não é? Como é bom ter coisas materiais. Não estamos descartando isso, é muito bom você ter uma casa confortável, você ter o seu carro, enfim, como é bom. O problema é como nós lidamos com essas coisas. O problema é quando nós colocamos essas coisas na frente de Deus, no lugar de Deus. Muito embora tenha sido Deus que nos deu, mas a gente acaba trocando, invertendo a ordem das coisas. E quando nós invertemos a ordem das coisas, nós nos damos mal. Então, o desejo de Deus é nos prosperar. O desejo de Deus é nos abençoar. E esse homem era um homem rico, e o texto diz que ele se vestia de púrpura e linho. E a púrpura, esse nome, se aplica pelo menos a 3 cores distintas, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. A violeta, o escarlate ou carmesim e o azul. Imagine como era bonita essa vestimenta. Fazia parte da veste externa desse homem. Então, quando você olhava esse homem externamente, ele estava vestido de púrpura. Do lado interno, havia um linho, que era a vestimenta interna. Ora, uma pessoa que estava com vestido de púrpura e ao mesmo tempo vestido de linho,
era uma pessoa que tinha abastança. E nada contra isso. Você pode vir para a igreja o mais bonito. Aliás, eu acredito que a igreja é o lugar onde a gente precisa se arrumar melhor. Porque se você vai para um casamento, você não vai com qualquer roupa. Se você vai para uma festa muito chique, né, muito VIP, você não vai de qualquer forma. Então, para Deus, tem que ser o quê? A melhor roupa, se a gente puder. Pode ser velha, contando que esteja limpa. Não tem problema algum. Mas para Deus precisa ser o melhor. Agora vamos analisar Lázaro. Se por um lado, um homem rico vivia de púrpura e vivia de linho, por outro lado o texto diz que esse homem, Lázaro, que diz Deus é o meu auxílio, o nome significa isso, Deus é o meu auxílio. O Lázaro era um homem que vivia coberto de chagas e que comia das migalhas da mesa, era um homem faminto. O texto, então, ele nos ensina duas coisas importantíssimas. A primeira coisa, o texto nos ensina sobre a vida e o texto nos ensina sobre a morte. Então, nós temos a vida, é o que nós vivemos hoje, mas um dia nós estaremos morrendo. E eu espero que esta morte seja apenas física e não espiritual. Um dia esses dois homens morreram. Ora, tem coisas na Bíblia que, mesmo que você não aceite, vai permanecer do jeito que Deus estabeleceu. São leis. Há leis do nosso mundo, no nosso país, que a gente discorda. Às vezes eu entro, por exemplo, numa rua e digo, mas para que essa rua aqui é contramão? Por que essa rua é contramão? Não devia ser. Por que é proibido estacionar aqui se não tem colégio, se não tem igreja? Mas é uma lei que foi estabelecida. Goste eu ou não, eu tenho que obedecer. Mas para que andar com o farol ligado durante o dia? Não importa o que eu acho. O que importa é que eu preciso obedecer. E se eu não obedeço, eu sofro. Você anda em determinadas rodovias, velocidade a 90, 100. Meu Deus, para quê? Uma pista boa dessa vai te meter o pé, mas a velocidade é controlada. Você não pode ultrapassar 100 quilômetros. E às vezes você chega em algumas rodovias que oscila. Você está a 100, daqui a pouco cai para 90. De 90 cai para 80. E daqui a pouco você volta para 100. Nem eles sabem a velocidade correta. E você diz, mas para que isso? Não importa se você discorda ou não. Porque se você ultrapassar esta ordem e tiver uma câmera lá, logicamente, você é multado e perde pontos na carteira. Então Deus estabeleceu uma lei. E que nenhum de nós é capaz de burlar, de fugir ou de alterar. Gênesis, no capítulo 3, verso 19, diz, tu és pó e ao pó voltará. Quando a gente olha esse texto, e a gente devia não olhar o texto no sentido de, um dia eu vou morrer. Mas nós deveríamos olhar esse texto e dizer assim, eu preciso viver melhor, porque um dia eu não vou estar aqui. Ou alguém que vive ao meu lado não vai estar. Se a gente olhasse esse texto assim, nós viveríamos melhor. Em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, diz, e o pó volta à terra que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então essa lei não tem como fugir dela. Como eu disse, qualquer pessoa, por maior que ela tenha o seu cargo, por mais rico que essa pessoa seja, um dia, que a gente não sabe, ela vai morrer. Ela vai deixar de existir. Ela vai deixar aqui somente a sua história. E um dia morrem esses dois homens. O texto diz que o mendigo morre e é levado para o seio de Abraão. Mas o rico, e o texto é riquíssimo de detalhes. Quando o texto diz assim, que o mendigo, ele morre, ele é levado ao seio de Abraão. E o rico,
ele é sepultado. Só aqui você já pode entender o que a Bíblia está querendo dizer. Um vai para o seio de Abraão e o outro é sepultado, falando de morte. Segundo o comentarista Chaplin, ele diz que a morte do rico, ela possivelmente foi acompanhada por carpideiras. Carpideiras eram as mulheres contratadas para chorar no enterro. Então, no dia de um enterro de uma pessoa, se contratava essas mulheres para que elas profissionalmente, elas eram profissionais nisso, elas iriam ali chorar diante daquele túmulo, não tinham sentimento nenhum, não conheciam aquela pessoa, não sabia quem ela era, mas elas foram contratadas para chorar. Elas foram contratadas para ficar ali o tempo todo na capela, no funeral, chorando por aquele homem, segundo Chaplin. E a morte de Lázaro é uma morte insignificante. É uma morte que parece que não tem valor algum. Fulano morreu. Você já viu? Fulano morreu. Fulano morreu. Mas a gente diz assim, mas fulano morreu. Quando se fala de fulano, você já notou o diferencial? Se uma pessoa tem uma posição melhor, o funeral daquele homem é um funeral diferenciado. E nada contra. Só que todos os dois, o funeral bonito, lindo, maravilhoso, cheio de grana, cheio de dinheiro, cheio de flores. Tanto aquele que morreu com isso tudo, quanto o que morreu sem nada, um dia os dois vão comparecer diante de Deus. E aí, irmãos, a gente precisa notar o seguinte: a hora da morte é que separa a gente. E precisamos então nos preparar para a hora da morte. Precisamos estar com a nossa vida diante de Deus. E esse texto, então, fala de tanto conforto como sofrimento. Se por um lado, aquele homem mendigo morreu, Lázaro morreu, mas houve conforto, por outro lado, há sofrimento. E eu quero começar pelo conforto, porque Lázaro morreu, e o texto diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. Isso significa que, se estamos aqui em vida, vivemos com Deus, e Paulo fala isso, mas se morrermos, também estaremos com Cristo. Isso nos fala da certeza da salvação. Você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza? Um grande evangelista, há muitos anos atrás, o Rex Sambar, nas suas conferências, ele fazia a seguinte pergunta: se o seu coração parasse de bater aí agora, espero que isso não aconteça. Espero, porque vai dar trabalho, ok? Mas espero que não aconteça. Mas se o seu coração parasse de bater, você sabe para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua vida eterna, que você vai se encontrar com Deus? Porque nós precisamos ter essa certeza, irmãos. Nós precisamos ter esta convicção. Se o meu coração parar agora de bater, eu tenho certeza que vou para o céu, ou não tenho certeza? Se você não tem certeza, você precisa ver o que está impedindo você, o que está bloqueando você de ter essa certeza. Porque no lugar certo você está, que é na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus, conhecendo das coisas de Deus. Então por que você não tem? Ah, pastor, eu não tenho certeza de salvação, porque eu ainda faço algumas coisas que não deveria fazer. Eu cometo alguns pecados que não deveria cometer. Então pare de cometer esses pecados, para que você tenha certeza da salvação. Porque pecado é um outro assunto que os nossos púlpitos não falam. Parece que algumas coisas a gente deixou de lado, e aí a gente treina a igreja hoje a viver a vida aqui. Nada contra falarmos que você vai ser próspero, nós lutarmos, trabalharmos, ganharmos. Nada contra isso. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, que nós não estamos treinando você para ficar aqui, nós estamos treinando você para herdar a vida eterna.
por um sentido muito fácil de entender. Muito fácil de entender. Por quê, pastor? Porque você pode viver aqui 20, 30, 40, 50 anos. Mas um dia você vai deixar tudo aí. Um dia vai ficar tudo aí, sua casa, seus bens, suas riquezas, tudo vai ficar aí. Então, Jesus estabeleceu o seu reino, não um reino material, não um reino para você abraçar as coisas e dizer, eu sirvo a Jesus por aquilo que Ele me dá. Não, a gente não serve ao Senhor por aquilo que Ele nos dá, a gente serve a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Pelas bênçãos que recebemos. Tanto é verdade que no meio das dores, das dificuldades, das angústias, dos cadinhos da vida, dos caminhos apertados, a gente não larga o Senhor. Por quê? Porque nós cremos na sua graça e na sua bondade. Então esse texto, ele fala de conforto. E aí aparece seio de Abraão. Para os judeus, haviam 3 palavras para se referir ao conforto eterno. Muito embora a gente ouça e leia mais na Bíblia sobre o seio de Abraão. Haja vista que, quando aquele homem estava na cruz, Jesus não utilizou o seio de Abraão, e a gente aqui não vai entrar em escatologia, mas Jesus utilizou a seguinte palavra: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então, para os judeus, lugar de conforto é o lugar onde você vai morar. Você crê nisso? Você crê nisso? Que um dia você vai morar num lugar de conforto? Que você não vai ficar doente? Que você não vai ficar chorando? Que você não vai ter que ir no enterro de ninguém? Porque isso tudo vai acabar, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Para os judeus, lugar de conforto poderia ser chamado paraíso. Para os judeus, lugar de conforto poderia ser chamado de trono da glória. E para os judeus também poderia ser chamado de seio de Abraão. Repito, muito embora seio de Abraão é o que mais a gente encontra. Agora, precisamos notar o seguinte: o sofrimento, o seu sofrimento, as dificuldades que você enfrenta nessa vida não pode se comparar àquilo que Deus tem para você e também para mim. Então, 2 coisas nos garantem o conforto. Nessa vida, o que nos garante conforto? Trabalho, muito trabalho, ralação. Mas conforto eterno. 2 coisas nos garantem o conforto eterno. A primeira é Jesus. Sem Jesus não há conforto. Sem Jesus não há vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna. Você pode observar que não está falando desta vida efêmera, desta vida passageira que nós temos. Uns vivem mais e outros menos. E ele continua dizendo no verso 11: e esta vida está em seu Filho. Então, fora de Jesus, não há vida nem terrena e não há vida eterna. Fora de Jesus. Discordo. Sinto muito. Posso fazer nada se você discorda. Mas se você crê na Bíblia, se você crê que a Bíblia é totalmente, não parcialmente inspirada, porque tem uma turma aí que acha que a Bíblia foi a inspiração parcial. Nós não cremos nisso. Porque Paulo escrevendo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não alguns textos, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Ora, se toda a Escritura é inspirada por Deus, então eu acredito que só há vida em Jesus. E aí o verso 12 ele diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E ponto final. Não há como discordar disso. Eu tenho Filho, tenho Jesus na minha vida, recebi, aceitei, tenho vida. Não tenho Jesus no meu coração, não tenho vida. Essa é a palavra do Senhor.
Na Almeida Revista Atualizada, João 1,12 diz: mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você, quando recebe ao Senhor, a gente canta uma música muito bonita aqui: coroamos a ti, ó Rei Jesus. O que significa isso? Que você poderia escolher qualquer rei, você poderia escolher qualquer Deus para servir. O sentido do hino não é que você tem poder de coroar ele. Significa esse hino que você escolheu ele para ser o rei da sua vida, de todos os dias em que você viver. Então todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando eu recebo ao Senhor, automaticamente, de forma espiritual, eu não consigo ver com os meus olhos. Eu não consigo enxergar, mas eu acredito que eu me torno o quê? Filho de Deus. É a ceia, igualmente. Você come do pão e bebe do cálice aí, você renova a sua aliança. E aí o Senhor diz: quem não come e não bebe, não tem parte comigo. Aí você come do pão e bebe do cálice. Como é que você sabe que você tem parte com o Senhor? Pelos olhos da fé. Você acredita que ao comer do pão e beber do cálice, você tem comunhão com Ele. Então todos os quantos receberam. Então ao homem, cabe a qualquer homem, ao homem mais inteligente que possa existir nesse mundo, ele precisa tomar uma decisão de receber ao Senhor. João 3,16, bem conhecido de nós: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não o quê? Pereça. Observe que o versículo está falando que aquele que não crê em Jesus vai perecer. Para que não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então nós precisamos entender isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. Ora, nem todo batizado será salvo. Não, pastor, não. Não, porque às vezes a pessoa se batiza e se desvia do caminho de Deus, anda em qualquer lugar, se desvia da comunhão com o Senhor. Então, ele pode não ser salvo, mas todo salvo é batizado. Então nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele exige algumas coisas de nós. Em segundo lugar, se o primeiro conforto é que eu tenho Jesus na minha vida, o segundo conforto, eu só tenho Jesus porque o sangue foi derramado na cruz. Em segundo lugar, eu tenho a certeza que a minha morada está pronta. Sua casa é bonita? Você gosta da sua casa? Acha ela legal e bonita? Você não pode nem imaginar aquilo que Deus preparou para você lá no céu. João 14,2 diz, Jesus diz isso: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Então o nosso foco, irmãos, muito embora labutamos, trabalhamos nessa vida, o nosso foco não é para essa vida. Dá para entender isso, dá para administrar isso. Trabalhe, lute, viva, construa coisas, tenha coisas, mas o foco da igreja não é esse. O nosso foco é a vida eterna. 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim, Paulo escrevendo: se a nossa esperança em Cristo está limitada apenas essa vida, eu sirvo a Deus porque Deus me abençoa, porque Deus me prospera, porque Deus tem me abençoado financeiramente. Se limita apenas essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, nós não nos limitamos a essas coisas, mas o nosso coração está em Deus. E aí, então, depois de falar do céu, eu quero destacar e apontar 4 características do inferno. Mas, pastor, por que eu preciso saber disso?
Porque você conhece muita gente que, irmãos, se não está indo para o céu, está indo para o inferno. E aí não tem como a gente dar jeitinho. Não tem como a gente querer dar uma melhorada. Não é bem assim. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Não é bem isso que a Bíblia quis dizer. É isso mesmo que a Bíblia quis dizer e ponto final. Não tem como dar jeitinho, não. E eu quero apontar 4 características. E a gente ouve muitas pessoas dizer assim, mas o inferno é aqui. Não, aqui não é inferno. Aqui é a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui é terra. É lógico que as pessoas querem dizer isso e referir a isso, dizendo a respeito de uma vida muito ruim, muito horrível. Tudo bem, elas podem até dizer, mas se limitar o inferno aqui, biblicamente isso não é verdade. Não é verdade. Porque o inferno é horrível, é um lugar horrível. E a primeira característica do inferno, diz a Bíblia, e aí, está com a sua Bíblia aberta? Deixa ela aberta aí, em Lucas, no capítulo de número 16, vai comigo no versículo de número 24. Deixa a sua Bíblia um pouco aberta. O versículo 24 diz assim, na NVI, então, chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo de água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo com muito neste fogo. A primeira característica do inferno que é um lugar de tormento. É um lugar de tormento. Em Marcos, no capítulo 9, no verso 47 e 48, deixe-me ler para você. Ele diz assim, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranque-o. E se é melhor entrar no reino de Deus com os teus olhos, com um dos teus olhos, do que com os dois serem lançados no inferno. Logicamente, esse texto levou muitas pessoas, por levarem o texto literalmente, a arrancarem os seus olhos. Mas esse texto não quer dizer isso. Esse texto significa que se os seus olhos faz você se desviar de Deus, faz você se desviar das coisas de Deus, você precisa mudar de direção, você precisa tirar o seu olhar daquele foco e focar em outra coisa. O texto ainda diz, no verso 48, que lá, nesse lugar de tormento, o texto diz que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Olha como é sério isso. Isso aqui não é a história da carochinha, irmãos. Isso aqui é uma história nos alertando e nos fazendo olhar-nos como igreja, o que nós estamos fazendo com respeito à evangelização, ao trabalho de Deus, porque se Deus não usar a igreja nesse mundo, ninguém pode fazer que essas pessoas conheçam o Senhor. Nenhum dos homens mais conhecidos, dos líderes mais conhecidos, Confúcio, Buda, ninguém ofereceu vida eterna, porque eles também precisavam de vida eterna, mas só Jesus nos ofereceu a vida eterna e vida para sempre ao seu lado. Só Jesus. A segunda característica do inferno, que o inferno é um lugar sem misericórdia. Olha o que diz o verso de número 24, que nós já lemos e vamos ler de novo. Capítulo 16, verso de número... Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim. O inferno é um lugar que não tem misericórdia. Quem foi para lá, quem está lá, não tem como pedir misericórdia. A porta foi fechada. A decisão, olha como isso é sério. A decisão de escolher o destino está aqui. No nosso dia a dia, na nossa jornada diária. É um lugar onde não tem misericórdia. Aqui você peca e diz, Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa os meus pecados. Sabe o que isso significa?
que diante das lutas, das dificuldades, irmão, você não pode se desviar do caminho de Deus. Fica firme no Senhor, continua adorando Ele mesmo no sofrimento, mesmo na dor, porque ainda assim é melhor. A terceira característica do inferno, que é um lugar sem saída. Não tem como sair, não tem como fugir. O escritor diz que há um abismo. Você não pode passar daqui para lá, e nem quem está lá passar de lá para cá. Há um abismo. Não há como passar de um lado para o outro, então é um lugar sem saída. Você já entrou numa rua sem saída? Eu já entrei numa rua sem saída. Quando você chega lá e diz, e aí? Não tem como voltar. Não tem como ir em frente, tem que voltar. Só que o inferno é um lugar que não tem saída. Não tem como querer voltar. Aquele homem queria voltar. Ou melhor, ele queria que Lázaro voltasse, mas não tinha saída. Não tinha volta. Porque a escolha da vida eterna está na vida terrena. É nessa vida terrena, é nessa comunhão com Deus, é nessa nossa vida diária que nós escolhemos para onde nós queremos ir. Quarta característica do inferno: é um lugar aonde a consciência está viva. A gente ouve as pessoas dizer assim, alguns dizem assim, não, mas depois que a gente morre, acabou, né? Morreu, acabou. Depois que você morrer, meu irmão, fique tranquilo, acabou-se tudo. Pelo contrário, depois que se morre, é que se começa a viver ou continuar debaixo da morte. E nós precisamos entender da consciência, porque, vai comigo o versículo 27. Do capítulo 16, verso 27. Ele respondeu, então, eu te suplico, Pai, manda ir Lázaro à casa de quem? De meu pai. Ou seja, ele está lá no inferno, mas ele está o quê? Consciente. Por isso que será um lugar de tormento. Já é, né? Um lugar de dor, um lugar de tristeza, porque o cara está lá e não tem como voltar. Depois que entrou lá, já era. Depois que está lá dentro, não tem como voltar. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar esses textos e dizer, Senhor, eu preciso santificar a minha vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém, nem eu, nem você. Ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos olhar esse texto e perceber que lá no inferno há consciência. Ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, quero voltar. Abraão, melhor, pede Lázaro para voltar e avisar meus irmãos. Pede Lázaro para ir lá falar para os meus irmãos, para eles não virem aqui. Ele estava dizendo o seguinte, que ele teve a oportunidade de estar onde Lázaro estava, mas ele desprezou. Ele teve a oportunidade de estar onde Lázaro estava, e ele não quis. Ele teve a oportunidade de estar onde Lázaro estava, mas ele optou por não estar. Então, nós precisamos entender e compreender que é um lugar de consciência viva. A pessoa lembra. Não perde a consciência, não. Ah, então depois que morre, perde a consciência. Não. Se você crê na Bíblia, você está percebendo, por isso eu estou levando você aos versos. Não estou apenas citando os versos, mas estou levando você aos versos para lhe mostrar que lá no inferno há consciência. A pessoa lembra, a pessoa sofre e a pessoa lembra daquilo que está vivendo e não tem como voltar. Não tem como avisar. Não tem como falar. E aí eu quero destacar então duas respostas de Abraão ao pedido daquele homem. Abraão não fica em silêncio. Abraão responde àquele homem. A primeira coisa que Abraão responde àquele homem, a primeira resposta de Abraão, ele diz assim, lá tem Moisés e os profetas. Que eles possam ouvir. Sabe, irmãos, a mensagem pregada, ela precisa ser aceita.
A mensagem central de Moisés e dos profetas tinha um endereço, um foco só: Jesus Cristo. Esta era a mensagem. Por isso que Abraão falou para ele: lá tem Moisés e os profetas, que eles possam ouvir Moisés e os profetas. Porque é impossível consultar os mortos. E aí a segunda resposta de Abraão: irmãos, consultar o morto é algo abominável a Deus. Eu conheço pessoas que não foram bons filhos. E aí, para satisfazer o seu coração, porque não foram bons filhos, ficam desesperados. E eu quero ouvir a minha mãe falar. Eu quero ouvir o meu pai falar. A pessoa pode ouvir, mas não é o pai nem a mãe. A voz pode até parecer, mas não é. E eu vou dar um exemplo bem simples. Ligaram para casa da minha mãe e imitaram a minha voz. Eu não sei se é fácil imitar a voz. E disseram assim: olha, o seu filho foi sequestrado. E colocaram no telefone uma pessoa que tinha praticamente a minha voz e gritava: mãe, eles vão me matar. Mãe, eles vão me matar. E aí o que você, mãe, faria? Ficaria o quê? Desesperada. Foi o que a minha mãe fez. Automaticamente a minha mãe ligou para mim. E quando ela liga para mim, eu falo: oi, mãe, tudo bem? Tudo bem não. Ela chorando: tudo bem não. Você está em casa? Eu falei: claro, eu estou falando com a senhora. Mas é o tamanho de desespero. Você está em casa? Eu falei: tô, mãe. Não, porque me ligaram aqui, a voz é igual à sua. E falaram que você tinha sido sequestrado e que iam matar você. Eu falei: mãe, estou vivão aqui, ó. Estou aqui no meu sofá, vivão, tranquilo. Estou tranquilo aqui, fica tranquila. Aí ela: Marcos, a voz era igual à sua. A voz parecia a sua, Marcos. Igualzinho você. E aquela pessoa dizendo assim: mãe, eles vão me matar. Mãe, aí eu falei: que sabe? Desliguei o telefone. Eu falei: muito bem. Foi bem. Foi boa essa ideia. Ela desligou o telefone e me ligou. Ainda bem que o meu telefone estava ligado. Porque se não tivesse ligado, você imagina o desespero. E tem muita gente que está sofrendo esse golpe porque a voz é parecida. Há muita gente enganada no nosso mundo. Isso não é fácil de pregar, mas é necessário pregar. Há muita gente sendo enganada. Consulta os mortos. E aí a gente se reporta a Saul, quando foi procurar uma mulher feiticeira e pediu para que Samuel falasse com ele. E ali há erros grotescos ali naquele texto. Primeiro, que Saul, na verdade, sabia que Deus era contra a qualquer consulta dos mortos. Deus era contra a qualquer feitiçaria. Então Saul devia ter sido esperto. O problema é que ele fez todas as tentativas para ouvir Deus. Deus não falou por sonho. Deus não falou por Urim, por revelação. Deus não falou de forma alguma. Aí o que ele fez? Se Deus não fala, então eu vou procurar a feiticeira, porque a feiticeira vai me falar. E aí aquela mulher, e ela chega e diz assim: olha, eu vi um homem com uma capa subindo. O primeiro erro aqui, que quem morre ao lado do Senhor não desce, mas sobe. Está lá no céu. Ela disse: eu vi alguém subindo, como se ele estivesse na terra e subisse. Primeiro erro daquela mulher. O segundo erro daquela mulher, daquele Saul, é que ele sabia que Samuel, ele era um homem tremendamente que lutava contra a feitiçaria. E Samuel não podia falar para Saul. Por quê? Por que Samuel não podia falar? Porque Deus não iria dar o direito de Samuel falar através da boca de uma feiticeira. Segundo erro.
Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos ter o nosso ouvido atento. Consultar os mortos é algo abominável a Deus. Pastor, vou te provar. Vou te provar não com as minhas palavras, mas com a Bíblia. Mas antes, vou citar Hebreus 9, 27. Cabe ao homem morrer uma só vez. E logo depois disso vem o juízo. Então o homem morre uma vez. Morreu uma vez, não há reencarnação, não tem como voltar. Morreu, morreu. Já era. Essa pessoa não vai voltar para falar com você. Olha o que diz Deuteronômio. Agora eu quero que você vá comigo. Deuteronômio, capítulo de número 18. Deuteronômio é um dos livros Pentateuco. Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e depois vem o quê? Isso. Deuteronômio. Abre a sua Bíblia aí. Versículo 10. Sabe por que Abraão, lá no texto que nós lemos, ele não falou que era possível que Lázaro voltasse? Porque ele sabia que Deus era contra essa prática. Olha o que diz, capítulo de número 18, verso 10. Não permitam que se achem alguém entre vocês que queimem em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Quem pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, ou seja médio, que consulte espíritos, ou consulte os mortos. O que Deus estava dizendo aqui? Olha, verso 12. O Senhor tem repugnância. Na área diz que é abominável. Por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquela nação da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tal prática. Abraão sabia disso. Por isso, irmão, morreu. Na atualizada, eu anotei aqui, diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a sua filha ou seu filho, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Então eu quero falar nessa noite para dois tipos de pessoas: os que não servem a Deus, os que servem a Deus. Primeiro, os que não servem a Deus precisam aceitar Jesus. Sabe, não tem jeito, cara. Mas olha só, você precisa aceitar Jesus não com medo de ir para o inferno, e sim pela oportunidade que Ele está lhe dando de ir para o céu. Vou repetir. Ninguém precisa aceitar Jesus com medo de ir para o inferno, mas pela oportunidade que Jesus nos dá de entrar na vida eterna. Segundo, você não precisa esperar por nenhum dos seus familiares. Não, vou esperar meu pai, minha mãe. Você não tem o controle da sua vida na mão. Como é que você sabe quantos anos você vai viver? Não, quando meu pai se converter, quando minha mãe, quando minha mulher, quando meu marido, quando meu filho. Nada disso. Salvação é ímpar.
salvação individual. E eu costumo sempre exemplificar aquela porta giratória do banco. Eu posso estar com a Rose de mão dada e o guarda vai falar assim, só passa um. E eu e a Rose, por mais que eu ame a ela, aliás, eu disse uma coisa que até hoje ela me ama, eu falei assim para ela, dormi pensando em você, acordei te amando. Até hoje ela lembra disso, pergunta a ela. Mas por mais que eu ame a Rose, nós dois não podemos passar. Você viu, alguns anos atrás, quando alguns homens de uma mineradora caíram, a mineradora caiu, afundou e eles pensaram como iam resgatar aqueles homens. Eles utilizaram cápsulas, mas aquelas cápsulas para tirar só saía um homem de cada vez. Não saíam dois, um de cada vez. Você lembra dos meninos jogadores de futebol? Que aconteceu há pouco tempo atrás, eles foram entrar numa caverna, aí choveu, a caverna encheu e ficou cheia d'água aquela caverna por causa da chuva, e aí eles foram salvar. Eles não salvaram todo mundo junto, eles salvaram um de cada vez. Sabe o que significa isso? Não espere ninguém para você ter uma vida de santidade, não espere em ninguém para você aceitar Jesus, porque a sua vida só depende da sua decisão. Muito embora sejamos uma coletividade, Deus trata conosco na nossa individualidade. Nós não vamos ser salvos por causa da coletividade, mas seremos salvos por causa da nossa individualidade. Não fique esperando ninguém não vou esperar fulano, quando o meu marido, quando a minha esposa, quando meus filhos, deixa eles, ore por eles, busque a Deus por ele, mas tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Porque você sabe o caminho que você precisa escolher. Você que precisa decidir o seu destino. E aos que servem a Deus, quero dizer a você o seguinte, seu sofrimento aqui na terra e o meu também tem prazo de validade. Tem prazo, a gente vai sofrer a vida inteira não. Por quê, pastor? Apocalipse 21:4. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Seu sofrimento aqui tem validade, ele vai acabar. E você vai viver eternamente em gozo e alegria. Para aqueles que não recebem a Jesus, sofrem aqui e continuam sofrendo eternamente. Mas para aqueles que recebem ao Senhor, certamente tem uma validade, tem um tempo. Mas, irmãos, incomparável o lugar que Deus tem para mim e para você. Não abra mão disso. Você pode abrir mão de qualquer coisa nessa vida. De qualquer coisa. Você não pode abrir mão da vida eterna. Porque essa vida eterna é que vai conduzir você a viver para sempre com o Deus que você adora aqui nesse lugar. Amém? Saia daqui nessa noite com a mente aberta. Saia daqui nessa noite sendo um evangelista. Não confrontando as pessoas, dizendo, você vai para o inferno. Não. Fala, Jesus tem um caminho para te dar a vida eterna. Você não precisa aceitar Jesus por medo, mas porque Ele abriu a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Ofereça essa porta a muitas pessoas. Ofereça esse caminho a muitas pessoas. Ofereça essa oportunidade que Deus nos deu. Paulo escrevendo aos Romanos diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor diz em João, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha a diferença de império para reino. Né? Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mude a sua vida se assim você precisar nessa noite. Mude a sua comunhão com Deus se você assim precisar nessa noite. Mude a sua trajetória se você assim precisar nessa noite. E fale mais de Jesus. Seja um pregador da palavra de Deus. Seja alguém que fala do amor de Deus. Mas pastor, se a pessoa não aceitar,
O nosso trabalho é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Crer já não cabe a nós. A nossa missão é pregar o evangelho. Aí quem crê depende de cada um. O que nós não podemos é ter a bênção, termos a oportunidade de levar pessoas para o mesmo céu que nós vamos e sabermos do sofrimento e da dor do inferno e não fazermos nada. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos falar da graça de Deus. E esse amor e essa graça está nas suas mãos, está nas minhas mãos, está nas nossas mãos. Amém? Lembre-se, no seu sofrimento, que o seu nome está escrito no livro da vida. Lembre-se que no seu sofrimento tem data de validade. Ele vai passar. E aí você vai viver eternamente com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar? Deixa eu só fazer um aviso rapidinho. Madrugada com carinho. Dia 21/9, às 22 horas, ok? Então, madrugada com carinho na próxima sexta-feira, ok? Terça-feira, pastor Marcos já volta de férias, você fala com ele. Vamos orar? É bom vir aqui? É bom adorar a Deus aqui? Você sente a presença de Deus quando entra aqui? Quando você canta, você sente Deus? Pois é. Você não pode nem imaginar, a gente não pode nem imaginar como é que vai ser o céu. Se aqui é bom, se aqui tem dia que a gente não quer ir embora, que a gente quer continuar cantando, você imagina eternamente. O que você sofre aqui é incomparável àquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Que sejamos porta-vozes. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Que você fale do amor de Deus. Que você convide gente para vir a essa igreja. Que você convide pessoas para se chegar ao Senhor. Que a gente aprenda a amar as pessoas e saber que se elas não receberem Jesus, elas não irão para o céu. Isso precisa arder dentro de nós, irmão. A minha salvação está garantida, está tudo bem. Está tudo bem por um lado, mas por outro lado, eu preciso levar esta palavra de amor do Senhor Jesus. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, você entra na igreja, canta, ouve a mensagem, diz assim: pastor, mas se meu coração parar de bater agora, eu não sei se eu vou não. Quero orar por você nessa noite. Quero orar para que, por onde você andar e o que acontecer a você, você tenha certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Não é livro escrito por homem, não. Escrito por Deus. Ele que escreveu o seu nome. E mais você recebeu um novo nome. Não é mais esse nome aí que todo mundo conhece, não. Nós recebemos um novo nome. Amém? Vamos orar, Pai. Ajuda aqueles que nessa noite têm dúvidas com respeito à salvação. Que se o coração parasse de bater, essa pessoa tem dúvida com respeito a isso. Ah, Espírito Santo, fala com esta pessoa. Opera na vida e no coração desta pessoa, para que ela possa entender, ó Pai, para que ela possa se aproximar mais de Ti, para que ela possa se chegar mais a Ti. Abençoa todos nós reunidos aqui nessa noite. Às vezes o sofrimento é muito grande, as lutas diárias são ferrenhas, são tremendas, mas Senhor, faça-nos lembrar de que um dia estaremos para sempre contigo, e isso é o que basta, isso é o suficiente para cada um de nós. Que nós saiamos daqui também com o objetivo de levar a Tua mensagem,
de levar a Tua palavra a pessoas que conhecemos que estão perdidas, que nós sabemos que se partirem hoje dessa terra, não irão para o céu. Usa a nossa boca, usa os nossos lábios, Pai, para falar a Tua palavra, para falar do Teu Evangelho, porque o Senhor escolheu a Sua igreja como agência nessa terra. Fala por nós, Pai, e fala através de nós. Leva-nos agora para os nossos lares, debaixo dos Teus cuidados e da Tua proteção. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada. Livra-nos de todos os perigos, Pai. Faça-nos chegar em casa em segurança. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém.